Então, o que a gente pensou? A gente escolheu primeiro, tem várias, aqui vocês vão ver, tem várias espécies de cerejeira. Essa cerejeira não é a mesma daquela que tem no Japão, que é dos parques. Elas são parecidas, mas não é exatamente a mesma planta. Essa que a gente escolheu chama Prunus serrulata, o nome botânico dela. E o que a gente colocou? A palavra-chave para quando nós finalizamos o floral foi renovação, transcendência, renascimento, reconstrução, criatividade e gratidão. Essas foram as principais. Se a gente tiver que definir, né, qual é a tônica principal dessa planta quando ela entra em contato com a gente? Ela traz, ela apresenta essas virtudes. E aqui a gente pode ver algumas palavras que estão meio próximas, né? Então, se a gente for pegar reconstrução, renascimento, renovação, elas são bastante similares, né? Aí a gente tem também aqui uma outra vertente da planta um pouco diferente. Transcendência. O que é transcendência? É aquilo que me liga com o que é transcendental. No nosso caso, o que é transcendental para a gente? O que a gente chama de alma, o que a gente chama de espírito, né? Aquilo que é o nosso eu mais profundo e verdadeiro. Então, em alguma medida, essa planta nos ajuda nesse processo de reconexão ou de conexão. E, claro, né? Se eu me conecto com esse eu mais profundo e verdadeiro, eu me torno mais criativo. Porque eu estou mais livre dos meus condicionamentos, eu estou livre dos meus aprisionamentos. Ou, se a gente for pensar no Buda, né? Dos meus desejos, dos meus apegos. Então, naturalmente, isso me renova. Naturalmente, isso me torna mais criativo. Aí a gente colocou algumas frases que foram aparecendo nesse nosso processo de entrar em contato com essa planta. Chega de sofrimento, chega de dor, um novo impulso, uma nova vida, um novo amor. Foi uma planta que surgiu, essa plantinha. Energia amorosa que atua elevando as consciências e tornando as emoções e sentimentos mais sublimes. Aquieta o corpo emocional mais exacerbado. Vocês falaram disso, né? A Rô até usou, qual que é a palavra, Rô? Entorpecimento. Ela atua no corpo emocional. E quando nossas emoções estão mais agitadas, ela dá não. Nas situações onde a gente precisa de renascimento, reconstrução, restauração, então ela é muito útil quando a pessoa vivenciou um grande trauma, por exemplo. Quando a pessoa está muito fragilizada e ainda ligada a uma situação do passado, a uma perda, a um rompimento, ela vai ajudar nesse processo de reflorescimento, de renascimento, de restauração. Promove o sentimento de reverência e de gratidão àquilo que foi vivido. Aprender com os erros e traumas passados e seguir em frente com envolvimento e alegria. Então, ela é como se ela fizesse um processo, ajudasse a gente a fazer um processo de síntese dessa experiência e o passado, por mais doloroso que tenha sido, ele pode ser ressignificado a partir dessa minha crença, dessa minha confiança de que tudo que a gente vivencia é do nosso desenvolvimento de consciência. Então, ela é alguém que ajuda a enxergar os aspectos positivos, traz uma força e uma alegria para o recomeço. Eu queria começar com essa planta, porque acho que ela tem uma tônica de começo, né, de recomeço, e porque foi o primeiro floral que a gente escolheu, né? Por isso que eu queria ensinar. Olha que legal. Traz um perdão e isso é difícil quando a gente está no começo, né? E a gratidão aos inimigos pela oportunidade de evolução. É como se fosse um agradecer do karma. Porque a partir de algo que foi difícil, eu tenho um ganho de consciência. Perdão, sim.
gratidão aos inimigos, ou a situação, inimigos é figurativo, né? Ou a situação que foi vivida, aquilo que foi finalizar ciclos e libertar-se do que é negativo, virar a página. Superação de medos e traumas, bom nas situações de pânico coletivo, trazendo inspiração e criatividade artística. Nos relacionamentos, promove o equilíbrio das energias masculinas e femininas, ou seja, se o homem é muito durão, ou se a mulher é mais dura porque precisou ser mais forte, ajuda nesse. Dentro do casal, é um floral legal de tomar junto, o homem e a mulher, o homem e o homem, porque ajuda nessa harmonização do casal, não só do indivíduo, mas do indivíduo dentro daquele contexto do casal. O que a gente pode perceber aqui é que essa planta ela vai atuar de diferentes maneiras. Então, para aquele indivíduo que acabou de passar por uma situação difícil, ela vai trazer a força para continuar. Para aquele indivíduo que passou por aquilo já há algum tempo, ela vai trazer um refinamento disso que a gente falava, de gratidão. Então, o que a gente tentou colocar aqui foi mesmo um range do que a planta faz, né? Num dado momento, para um certo indivíduo que está num ponto de consciência, ela vai atuar aqui. Para um outro indivíduo, ela vai, é como se fosse um mineral mesmo, que vai subindo. Então, ela atua em diversos pontos a partir de onde a gente responde a ele. Ela traz um estímulo e aí a gente vai observar a nossa resposta frente a esse estímulo. Aos idosos, traz força e longevidade. Promove a sapiência no envelhecer. Então, olhar para a gente também está envelhecendo, né? A gente olhar para o nosso passado com esse olhar de, poxa, estou me desenvolvendo, estou me tornando estável, e fazer uma síntese das experiências que podem promover algum tipo de iluminação para a gente, né? De reconhecimento, de sabedoria. Ela ajuda no acesso à memória ancestral para se perpetuar os costumes, os ensinamentos, a cultura daquela família. É um floral muito legal para constelações familiares. Pena que o Minas não está aqui, né? Porque ele ajuda nesse resgate do que houve de ganho, de contribuição dos antepassados e daquele sistema ao qual eu faço parte. Aí, tá vendo como é diferente? Ó, purifica o sangue e promove um maior fluxo sanguíneo. Aí já é uma outra esfera, né? Bom nos desmaios, vertigem, na astenia, traz um poder de regeneração celular, bons cânceres, na leucemia, pode ser associado ao alecrim baiano, para esses casos, né? De doença. Para a purificação, quando da exposição a energias nocivas, radiação, poluição, deve ser utilizado após tratamentos contra vícios, fortalece o propósito, previne recaídas, limpa o organismo. Também pode ser útil nas amputações, quando ainda se sente a presença daquele membro amputado. Então, olha quantas coisas que esse floral atua, né? Aí é importante para a gente, enquanto terapeuta, enquanto aquele que vai indicar a essência, você tem isso no seu repertório para você poder saber melhor, mas é importante a gente conseguir, de novo, a importância da desidentificação. O que a gente costuma fazer? Estou falando como terapeuta também. Quando a gente está ouvindo a pessoa que chega no nosso caso específico aqui na casinha, é comum que a gente pegue certas palavras-chave que ela trouxe e a gente já pensa, nossa, ela falou isso, eu vou indicar esse floral, ou eu vou indicar esse óleo essencial. É natural que a gente faça assim. Mas é muito importante que a gente, de novo, deixa um espaço ali, como a Sagiori chamava de campo de contingência. Observa, porque pode ter algo nas entrelinhas que não foi dito, e que é importante. Se a gente já se apaixonou, já se identificou, pronto, você cortou a conexão. Você já vai naquela linha de pensamento, que pode não estar errada, né? Pode também ajudar. Mas enquanto mais a gente refinar o nosso olhar, quanto mais a gente tiver
essa observação daquilo que é dito, mas também daquilo que não é dito, a gente consegue ter uma indicação mais certeira para o floral que a gente for usar, ou o floral especial que a gente for usar. Isso é importante, a gente ficar com isso meio em suspensão, sabe? Não se apaixona logo de cara. Mas para isso tudo a gente precisa estar com o nosso emocional controladinho. Porque o que ele gosta já é de acertar. Eu já sei, é isso. Né? Então isso é importante para a gente. A gente poderia formar, né? Se começar a para dar uma acalmada no planeta. Só o negócio dele, só para a gente já identificar. Só para a gente dar uma. Esse é bom para isso. A nossa fórmula do estudante, lembra que a gente viu? Que a gente estudou a fórmula do estudante, ela ajuda um pouco nesse distanciamento, né? Traz a moçaínda, traz um pouco de clareza e ao mesmo tempo apoio emocional na flor. É incrível isso também. Porque traz uma clareza para a mente e um acolhimento para o emocional. Então você fica mais perceptivo, né? Traz um refinamento dessa percepção. Que não é intuição, hein, gente? É diferente. É uma percepção do campo. Tem nada a ver com intuição. Intuição é iluminação. Intuição é quando algo da minha alma desce até meu cérebro e promove uma expansão da minha consciência. Aqui não, a gente está falando de uma percepção. Percebe? Isso ainda é material? Estou refinando, estou sensibilizando, mas isso não é transcendental, isso ainda é material. Estou falando de corpos materiais físico, do estético, do emocional, do mental. Intuição é outra coisa. Intuição vem da alma, ilumina, amplia, clareia, tá? Só para a gente não confundir as coisas. Vamos lá. Tudo certo? Depois dessa fala aqui, alguma impressão, algo que vocês gostariam de comentar? Pessoal de casa também, algo que vocês gostariam de comentar? Ou alguma dúvida? Fiquem à vontade, esse é o momento para a gente conversar mesmo. Eita, qual? Tem aqui no Brasil. É uma mais ornamental. Então, morar bem. Tem uma época que procura depois, pelo nome botânico. Procura pelo nome botânico, que é Prunus cerulata. Sempre que a gente estiver falando de óleo essencial, sempre que a gente estiver falando de floral, a gente precisa se atentar muito mais ao nome botânico do que ao nome popular. Então, o nome popular tem confusão, né? Você pega uma determinada planta aqui no Brasil que é tão grande, você vai em Goiás, ela tem nome, você vai em Minas, tem nome, você vem aqui no interior de São Paulo, tem outro nome. Então, é sempre importante pensar no nome botânico, quando a gente estiver lidando com planta. Prunus cerulata. Com S. Cerulata. Depois eu mando para você. Prunus cerulata. Tudo certo? Olha, você falou da fotográfica de revelação. Se a gente estiver atingindo. Essa água não vai dar pra região, será? Deixa ela aqui que depois a gente toma. Faz uma coisa pra mim, tem uma jarrinha aqui? Enche ela de água, por favor. Obrigado. O copinho a gente mantém no grupo de vocês, não tem problema. Fala, oi. Não necessariamente uma observação. Sim. Tem uma pessoa que você identifica que há alguma, dentro daquilo que está explicando, há um componente familiar muito forte de apego, de desordem, pai, mãe, enfim, desordens familiares. Que você comentou da constelação, né? Se faria o uso, essa pessoa faria o uso, ou o que você falou é numa constelação. O que eu penso, Rô, mas aí a gente pode discutir também, porque, né?
Eu sou o dono da verdade. Daí a gente tem até um insight. Quando a gente escreveu isso, a gente pensou mais no sentido de que ele ajuda a destilar a vivência, a sabedoria, as dificuldades que esse sistema passou e trazer isso para você. Então, seria mais nesse sentido. Se a pessoa ainda está muito envolvida, não acho que seja uma perda de tempo, porque a gente sabe que dentro do próprio sistema está a dor e está a cura, né? Então, seria mais nesse sentido, da gente tentar resgatar nesse sistema aquilo que pode, de fato, auxiliar nesse momento de crise. Talvez a gente tenha outras essências que, nesse primeiro momento, vão trazer mais clareza, vão ajudar a tirar esses nós. Não sei, estou falando, né? Cada caso é um caso, né? Mas eu não sei, talvez, dependendo do caso, eu fosse por um outro caminho. Mas aí é um modo terapeuta, né? Que tem uma forma de ver as coisas, né? Então, talvez eu fosse por um outro caminho e depois eu trouxesse ele. Mas vai muito do que é da nossa percepção também naquele momento, né? Do contato com a pessoa. Aquilo que o Dr. Bach falava, né? De tratar o doente. Então, às vezes, as pessoas têm situações parecidas, mas a gente vai ter uma indicação diferente. Porque talvez para aquela pessoa, se a gente perceber que por exemplo, esse floral traz uma força. Então, de repente, sei lá, eu conheço um pouco melhor o caso e eu sei que dentro desse ramo familiar teve alguém que tinha essa força. Esse floral vai ajudar nessa conexão de trazer essa força ancestral para aquela pessoa que está ali no processo terapêutico. Ele ajuda nisso. Eu tomei uma época em que eu estava com dificuldade de me conectar com os meus antepassados e de trazer certas qualidades deles para mim. É como se eu sentisse um gap. Nossa, parece que isso se perdeu aqui no caminho. Então, eu tomei por um tempo para ajudar, que não é só para mim, né? Quando a gente pensa no sistema, né? Para ajudar esse fluxo. Foi uma ideia no momento. Foi uma situação pontual. Dá para a gente explorar um monte de coisa boa dentro do nosso repertório e fazer diversas conexões, que, por exemplo, estou falando aqui algumas só, né? Mas com certeza vocês vão ter muitas outras e que são válidas. O que a gente coloca aqui é só uma parte, que é o que a gente tentou sintetizar, porque esse processo inteiro é uma viagem. A gente ficava a noite inteira, também quero para isso, também para aquilo. E senão fica confuso, né? Se a gente não tem poder de síntese, a gente também dispersa energia. Então, a gente tentou fazer uma síntese para, né, para não perder a potência, né? Porque também se dispersa muito, dissipa minha força. Olha, e quando eu primeiro gosto, eu senti ela meio assim, deve ser um cítrico. É alguma coisa a ver isso? Que foi assim que puxou para o maracujá? Não sei. A gente pode fazer estabelecer conexões, como eu falava. Quando a gente pensa no óleo essencial cítrico, a gente pensa sempre em alegria, a gente pensa nessa vontade de viver. Isso tem relação um pouco com ela, de trazer renovação, de trazer essa alegria. Talvez isso. Porque também uma coisa que é importante a gente lembrar é que, assim, eu estou tomando um floral, uma energia que veio dessa planta, que é o propósito dela, né? Que é o dharma dela para com a humanidade. O mestre tibetano diz que o reino que joga a sua perfeição é o vegetal, dentro dos parâmetros de evolução dele. Então, o reino vegetal é o único que tem 3 raios. É como se a gente fizer uma analogia, é como se a gente expressasse o raio da personalidade, o da alma e o da mônada. Isso acontece só em indivíduos de terceira expressão para cima. Então, o reino vegetal traz essas 3 qualidades já em síntese. Então, dentro dessas evoluções paralelas, o tibetano diz que é o reino mais evoluído, dentro da especificidade dele, que não é igual à nossa, né? Só para a gente deixar isso claro, senão também traz confusão. Mas o que isso quer dizer? Que tem uma qualidade ali presente. Mas quando eu tomo
ou spray, ou essa qualidade para mim, ela vai fazer contato com o quê? Com o que está no meu campo. Entendeu? Com o que tem de informação. Por isso que a gente sempre fala na nossa vida, não ignora nada. Porque às vezes não tem nada a ver com o que eu vou estar falando, mas às vezes essa qualidade da planta, ela acessou alguma informação sua, porque esse vai ser o caminho para ela chegar onde ela precisa no processo de cura. Então, assim, não é que a gente vai observar tudo, é o que eu falei. Não dá um valor excessivo, mas também não leva. Fica com isso aqui, ó, em suspensão. Porque às vezes é o que eu tenho no meu campo que essa planta conseguiu conexão para me trazer uma mensagem, para me trazer um insight, para me trazer uma expansão. Então, fica atento. Não ignora e também não acha que isso já descobriu a América. Deixa ali. Porque às vezes isso pode me levar para algum lugar. Às vezes não é nem aquilo. Né? Mas aquilo pode ser a ponte que vai me levar para um outro lugar, que vai me levar para uma outra coisa que ela queria me mostrar através dela. Tá? Ela é uma considerada uma arte. É uma arte. Uma arte. É uma arte. Eu estava querendo achar, porque ele é com várias flores, né? Deixa eu ver. Mas ela não tem árvore, aqui só tem Arbustos. verde, rasteira, tem um livro de árvores dele, Quem que é? Luiz e Lorena. Plantas ornamentais. Que amor. Mas tem o árvore, árvores brasileiras, o árvore ornamentais. Ó, então, uma outra flor. Vamos pegar um pouquinho maior? Marcela, quantidade. Está falando de quatro. Eu queria. A gente está falando de tio. Vou levar você a tomar banho. Eu falei que eu tive um sonho com a filhinha da Thalita, muito engraçado. Que a gente estava no batizado dela, e aí a água batismal não era água, era hidrolato de neve. Olha o potencial. Rosa e. Não é, rosa, qualquer outro, Jasmine. Ela falou aqui, fazer isso. De novo, né? Então, mesmo exercício da gente se conectar no nosso ponto central, já desidentificar os nossos pensamentos, conteúdos internos, fazer o olhar para o ponto entra sobre esse ponto de observação. Nosso córtex pré-frontal é um lugar, um espaço no nosso cérebro de atenção, de pensamento claro. Imagina uma estrela dourada de 4 pontas nesse ponto. A partir desse ponto central, convida essa energia a entrar em contato com o centro. Traz essa energia para dentro de você. Tenta se conectar com esse Deva, com essa planta. Pergunta para ele qual o seu propósito. Como você pode me ajudar e como você pode ajudar as outras pessoas, os animais, os outros reinos.
tenta perceber, ao entrar em contato com você, essa planta reverbera na sua mente. Como ela reverbera nas suas emoções? Como ela reverbera no seu corpo energético, no seu corpo físico? Ato a gente está fazendo. O aspecto meu pode ser curado através dessa planta. E a gente pode agradecer por a gente estar no local sagrado, num espaço que é pouco utilizado e quando é utilizado é para finalidades de autodesenvolvimento. Nesses espaços, os devas podem atuar com mais força e potência, onde as criações humanas atuam com menor intensidade. Se abra na atuação desse devo, dessa planta. Independente da sua percepção, que essa planta te cure. Seja aberto para essa cura. Permita surpreender com essa cura. Cada um no seu tempo, atenção, o seu coração, o seu centro. Então, alguma impressão, assim, pode, experiência, Tem uma clareza mental. uma clareza mental, que Ele falou. seja. Parece que o respeito estava virando uma personagem. E eu quero ser enfermeira do frito, né? Aí eu fui fazendo um gelamento, assim, uma pessoa. E meio que uma varredura e uma limpeza de células, características de microscópio, em pontinhos mais escuros, e foi Mas é isso, é isso. Esse é o momento da gente viajar, né? Porque é o momento que está aberto e se apresenta. E foi descendo, até uma posição que foi diferente da situação, eu estou com um novo de choque aqui. Aham. E foi bem legal. Essa Que mais? que eu falei de clareza mental, na sequência, quando eu estava te ouvindo, veio uma coisa assim de abrir o horizonte, abrir a perspectiva, abrir o campo de visão. Assim. Que legal. Tinha um pouco estéril.
uma anestesia do corpo. Eu senti relaxante e aquele só garganta, assim, tá engasgado. A minha arranhou a garganta. Olha só, Pedro. Aqui, ó. Alguma impressão. É, normal, né? Vai trocando energia. Alguma impressão, alguma ideia, alguma imagem do que possa ser? Eu senti uma. Que será que, segundo a nossa interpretação, né, que é só uma faceta, claro, de que tudo é bom a gente lembrar sempre, será que uma interpretação falava dela? Vamos ver. Palavra-chave. O primeiro nome dela é camélia, com 2 L, japônica, tá? Nome científico da planta que a gente usou. Palavra-chave: amor, ciúme, possessividade, aceitação, restauração de novo, apego, desapego, envelhecimento. Aí a gente colocou assim: essência floral do amor. O amor como autoaceitação, aceitando e amando os seus defeitos e virtudes. O amor como gratidão por todo o passado, com erros e acertos. Amor como uma força restauradora, curando as feridas do passado. O amor deixando fluir, libertando de todos os ciúmes e apegos. O amor incondicional, sem nenhuma cobrança, expectativa ou ansiedade. Para os envelhecidos em corpo e mente, traz vitalidade, alegria serena e entusiasmo para partilhar as experiências da sabedoria adquiridas. Traz um sentimento de gratidão, de novo, gosto de dizer, por todo o aprendizado proporcionado pela vida. Ela é útil para aqueles que não aceitam o envelhecer da aparência dos corpos e vão em busca de artifícios, tratamentos, plásticos. Não que isso seja ruim, né? É só quando tem uma medida que está trazendo sofrimento para a pessoa. O autocuidado é sempre importante. Traz autoaceitação, resgata a autoestima e o brilho interno. Bom para os que sentem o tempo passando e ainda não conseguiram se realizar em seus planos e aptidões. Sabe quando a gente tem a impressão de que, nossa, parece que o tempo está passando e eu não estou acompanhando, eu não estou nesse ritmo, eu não sei tudo que eu precisava. Ou eu tinha uma amiga, ela é muito engraçada, e ela falava assim, porque eu estou com... A gente tinha na época 25 anos. Eu tenho 25 anos e eu ainda não sou a executiva que eu quero ser, que eu sonhei. Então, é um pouco para isso, sabe? Quando tem esse alinhamento de expectativa. Para os indivíduos que colocam o seu olhar no futuro que não aconteceu e se sentem frustrados. Para entendimento, análise, um foco nas possibilidades do hoje. Então, hoje, o que é possível para eu chegar nesse lugar que eu quero? Não é que eu vou abandonar as minhas metas, né? Pelo contrário. A partir de onde eu estou agora, qual é o próximo passo que eu posso atingir para, sei lá, quanto tempo eu chegar naquele lugar que eu almejo? Para os mais velhos ou para os ociosos, traz novo ânimo e o entendimento da necessidade de qualidade de vida, do desenvolvimento de hábitos saudáveis, de relacionamentos interessantes. Estimula o contato social, promovendo a revitalização, também
dos relacionamentos e da sexualidade. Sabe quem se fechou muito? Ela ajuda, não só sexualmente, mas para os relacionamentos em geral, né? Para os que estão se tornando ranzinzas, preocupados com as miudezas diárias, levam foco para a riqueza da vida exterior. Para os pais que disputam poder e juventude com os filhos. É muito útil para os indivíduos que estão, por exemplo, se aposentando, para enxergar outras perspectivas, para não cair naquele, sabe, o aposentado que põe o pijama? Igual os avós que cuidam dos netos, traz energia e ânimo. Traz um novo viço à pele cansada. Útil como complemento no Alzheimer e esclerose senil. Claro que pode. E aí, o que está presente para vocês? Faz sentido, não faz? Não. Eu fiz uma caixinha nova com todos eles. O Zinha me ajudou, minha mãe me ajudou. Então, a ideia é a gente, em algum momento, tê-los. Né? Talvez no começo do ano ainda a gente vai usar as formas, porque elas são mais fáceis de indicar e da gente preparar, né, Tati? Senão vamos deixar a Tati louca. Mas a ideia é que a gente... Então, eles não estão tudo ainda. Não vamos usar. Eles fazem parte das formas. Eles estão nas fórmulas, né? Quem não conseguiu assistir o nosso encontro passado, se puder, eu falei um pouco dela, daí tem lá a Elzinha também acho que mandou um material que a gente consegue acessar, mas a minha meta é que a gente consiga, de repente, usar a fórmula, de repente, fazer indicações mais pontuais. Né, professor? Então, tem uma pegada forte de emoção, né? Sim. A questão do amor e pela Para quem é muito ciumento, ele tem muito o role dos florestas básicos. E acho que tomar conta, a pessoa quer tomar conta de tudo, né? Assim, Controle. E aí me chamou a atenção a questão do que a gente está vivendo uma situação de mundo, assim, com os jovens com uma deficiência neurológica mais cedo, né, por conta dos desgastes em grandes empresas. Eu andei fazendo alguns documentários falando muito disso. De repente pode ser interessante. Pode. Então, E ele me chamou muito a atenção. É muito legal a gente fazer igual o Dr. Bal fazia, né? E a gente olhar para a flor. Deixa eu ver se tem mais flores aqui exatamente. Porque se vocês observarem, tem algumas, essa tá linda aqui, né? Mas tem algumas, deixa eu ver se eu acho algumas, senão eu procuro em outro site. E a folha dela é um verde, parece que forte. Todo, né? E o legal que eu queria mostrar para vocês aqui já é outra. O que eu queria mostrar para vocês, essa é uma peônia, né? Eu sou apaixonado. O que eu queria mostrar para vocês é que elas coexistem, as flores mais novas com as mais velhas. Isso é muito legal. Esse não dá para ver. Tem algumas mais rosadas, Tati. Tem vermelha também. O que eu queria mostrar para vocês, deixa eu ver se eu consigo. Porém, domingo, desde eu estava de boa, porque eu estou vendo, cada dia vendo uns livrinhos, que eram como se fossem sem dumas. E eu estava dando música média. E o que falava? Você lembra? Então, na verdade, é assim, né? Você conhece, você fica contando, né? Foi para mim ter pequenininho. Mas é uma história de amor, né? Ela é uma cortesã, mas
aí, em algum momento da vida, ela se apaixona. E em algum momento, ela começa a aparecer as canetas. Olha, bem. E aí... Não, daí... Tá vendo? Só filha, né? A pessoa que envia para ela, né? Então, a flor sabe do povo. Que legal. Mas eu não sei ela, eu trabalhei com ela. Ela não fez, ela fez essa pessoa. E é bem isso, ela foi ficando ela era linda, mas ela foi ficando vestida, então o corpo dela foi ficando fraco. Então ela também não queria ficar se vendo, né? Mas ele havia sempre Sempre linda. linda. E a flor ajuda a gente a se ver com a beleza, apesar do que aconteceu, apesar da gente não estar com a mesma pele, com o mesmo vício, né? Ajuda a enxergar a beleza naquilo que né? É forte. E aí, ela tem, aqui não está tanto, não achei tanto, mas algumas delas vocês vão ver que elas misturam, fica junto na mesma flor, pétalas já mais sequinhas, mas e as outras ainda, essa mescla é muito presente. Tem rosa e branco, né? Tem. É na mesma? Eu acho que não, eu acho que elas são diferentes. A gente sabe que sim, né? Porque o aroma é a forma que a planta tem de se relacionar. Então tem. A própria impressão, né? Quando a gente olha, por exemplo, para uma planta, e a gente já faz essa leitura, por exemplo, que a gente está fazendo aqui, isso já é evocativo, né? Eu olho para ela, eu sei que ela me traz, o meu olhar já é diferente, né? É igual a você ler o conto, né? Mesmo se a gente não tivesse estudado hoje aqui, quando você vira uma camélia, você vai ter essa lembrança, né? Porque ela evoca em você. Então, o fato da gente ter plantas e flores que estão de perto, além do próprio padrão energético dela, que é mais elevado, a gente tem dentro da nossa própria evolução biológica, né? Quando os vegetais passaram, as primeiras plantas passaram a desenvolver flores, mudou radicalmente a vida na Terra. Então, a flor ela tem um papel diferente, né? Além da própria beleza, que quando a gente olha para ela, ela evoca para a gente. Então, você ter perto sempre é bom. Sim. Tem uma escritora que eu gosto muito, que é a Helena Roth, que é uma das que criou uma escola de pensamento que chama Agni Yoga, ou Yoga do Coração, ou Yoga do Fogo, né? E ela fala que, por exemplo, quando o indivíduo morre, né, que seria legal a gente faz, né, coroa de flores e tudo, mas ela fala de uma disposição diferente de flores plantadas ao redor do caixão, que algumas flores específicas, que eu não vou entrar no mérito agora, né, mas ela cita quais são essas flores específicas e como elas ajudam o indivíduo no processo de transição em volta. É como se você fizesse uns ladinhos no chão, em volta desse cachorro. É. Dá tempo de fazer o último? Dá tempo? Não, vou me esperar. Vamos deixar aberto para o próximo, tá bom? Pode ser? Tá. Só para mais perguntinha, gente, depois a gente fala. A primeira fala, primeira flor, traz o dia, a segunda flor, Eu acho muito forte. mas a gente vai ver que todos se relacionam, tá? Ele tem uma oportunidade, tem sensações, né? Então, o Jordão tem. Tem.
Rock. É. Porque lá no brinde tem muita coisa lá. Dá uma sacudidinha pra ti também. Não, não. Não. Falei que na última geração ela era intriga. Então, ela é doncha. Eu falo para ele, tá próximo, aqui, então você vai voltar comigo. Já estou fazendo tudo aqui, ó. Mas vai voltar tudo junto. Vamos lá, então. Vamos voltar a nossa atenção para o nosso ponto de observação, o ponto que é a sobrancelha. Imaginando nesse ponto a estrela dourada de 4 pontos. Vai ajudar a gente a colocar nesse olhar do observador. E agora, vá trazendo a energia dessa planta para o seu campo áurico. Vá somando, vá se relacionando com essa qualidade. O que será que essa planta está trazendo para mim? Qual o seu dado? Qual o seu propósito? Ela pode me ajudar. Ela pode ajudar as pessoas de modo geral. Devem não precisar, não tem problema. Apenas se abra no seu processo de cura. Permita que essa planta cure o que for possível. Ela apresente novos caminhos, novas possibilidades. Calmamente, como ela está agora? Observe suas emoções. Observe as sensações que se apresentam no seu corpo. Observe o seu campo emergente. Observe o seu eu mais profundo. Ok. Passo interno, o que pode ser apresentado, o que pode ser curado.
Devagarzinho. Devagarzinho, sua atenção aqui, agora. Tenta produzir palavras, o que será que essa planta vai dizer? E aí, quem gostaria de compartilhar as suas impressões? É a percepção, apesar de todas as meditações que a gente estava fazendo aqui, ainda estava caindo aquele vídeo. E aí ela me trouxe a presença para o corpo e eu comecei a perceber. Eu trouxe uma presença, uma percepção. A percepção do corpo, que aí eu, Daí você poxa, estou tensa. usar a sua intenção, vontade para nós. Eu ouvi bastante gente vocejando. Estão meio calmante, estão meio bem. Eu ouvi bastante. Olha, eu senti igual uma cortininha aqui no ar, né? Tirando, abrindo. Eu acho que ele dá uma coisa na mente, mas aqui ao mesmo tempo ainda cai de aqui, mas eu senti meio horrível. Tô assim, muito mal. Eu consegui não ficar, né? Mas aqui uma cortininha, né? Será que é? Onde será que é? Eu mais fora, presença também. A questão do corpo, para mim, o que mais faz é um tipo, não amadeirado, é um cedro, então, um remédio, alguma coisa. Fiquei bastante com aquilo, quando tinha uma coisa empolgada, chegou. Sei, não vão acreditar. E eu percebi uma sensação de acolhimento. Sabe o que floresta? Houve uma... É a flor do fumo. Com a folha que é feito o fumo. Né? O nome da planta é Nicotiana tabacum. E essa florzinha E ela dá essa flor. essa que é que a gente viu que era para proteção, né? Na última aula. Será que eu protejo a desse Olha o que ela faz. São palavras-chave: elevação, calor, fluidez. Promove elevação vibratória e da consciência. Faz uma limpeza profunda nas sujeiras grudadas nos nossos corpos, principalmente no nosso corpo etérico. Essas sujeiras podem ser energias etéricas, emocionais, mentais, e ácidos astralíticos acumulados. Produz uma energia que envolve, aquece, cortando os vínculos negativos com amor e calor, trazendo harmonia. Útil para os muito ansiosos, coléricos, intolerantes, preconceituosos e amargos. Traz clareza de pensamentos, levando harmonia à mente. É útil para aqueles que têm dificuldade em expressar as suas emoções. Os muito tímidos, traz segurança, envolve e acolhe,
traz autoconfiança e ajuda a se soltar. Útil em ambientes onde ocorreram brigas ou discussões. Para os que têm movimentos encurtados, musculatura rígida, ajuda a fluir, soltar, alongar. Para os males físicos persistentes, especialmente os da região do plexo solar. Ajuda na eliminação de líquidos retidos, é diurético e útil aos rins. Horrível. Questão da saqueada também, né? Então, questão de boca. Muito bem que eu falei para vocês. E é muito legal essa coisa do calor, porque quando a gente fuma um cigarro, o que a gente faz? A gente acende, né? Então você traz esse elemento fogo, só que na verdade a própria planta ela já tem essa propriedade interna de aquecimento, né? Essa é a planta que o pessoal na roda pergunta que a gente faz. Será que é o mesmo? Eu sei que essa também é, mas talvez tenha outras. E essa, o que chama atenção é o nome, né? Ó, nicotiniana, porque ela tem nicotina, no princípio ativo, e tabaco. Então, esse é um floral muito útil, por exemplo, para quem está procurando para porque ela traz, primeiro, força, né? Ela traz limpeza energética daquilo e ela traz calor. Porque a família, quando ela fumava, ela falava, agora bronzear no pulmão. Ela brincava, lembra, sabe? Agora ela não fuma mais. Mas muita gente que fuma tem padrão de tristeza. Porque você aquece o pulmão. Na medicina chinesa, o pulmão é o órgão que é relacionado à tristeza. Então, essa planta traz esse calor de volta. Então, você não precisa, no aspecto vibracional, aquecer seu pulmão com um cigarro, porque você aquece com a própria planta. Esse calor, né, que vocês falaram, é muito difícil. E o chakra cardíaco, claro, ele fica nas costas, a gente sabe, né? Mas a área de abrangência dele é o coração, os pulmões, a glândula timo. O quê? Você fumava coisa? Mas não vai, não. Não? E ela tem algum cheirinho, essa flor? Não. A folha tem, né? A flor não. A flor não. A folha tem cheiro do cheiro, né? Fica impregnado assim na mão. Ela tem meio que um disco, parece, sabe? Que é isso que a gente fez uma alusão, aí ela tira para não ajudar. Você coloca um pouquinho de fingimento, de nada, né? Um monte de água, né? Mas ela fica sentindo seu amor. Mas é por causa que eu falo. Pode fazer banho, pode fazer spray, você pode colocar spray de ambiente e colocar. Você pode estar lá junto com um óleo essencial de alecrim, super dá certo. Ele Tem, né? tem. Pode ser. É o que eu falo. Quando a gente usa a fórmula, ela é mais potente, porque ela tem várias coisas juntas, é mais fácil de manipular, é mais fácil da gente não é fácil. Mas é muito gostoso trabalhar com cada essência. Porque é um mundo, né? Cada um, às vezes a gente simplifica muito numa fórmula, né? Mas quando você conhece cada planta é muito. Né? Cada planta tem 1000 possibilidades, infinitas possibilidades de você atuar. A Teresa está falando que posso falar? Não, essa questão que ela sentiu arranhar na garganta e agora sentiu também, tanto na camélia quanto agora. Pode ter a ver que fez alguma coisa no nariz? Pode, claro.
fica um pouquinho mais. Para tudo, e alguma coisa que ela talvez tenha uma forma de considerar. Desculpa, né? Eu vou ver uma menina baixa, chega lá, não sei se desculpa, não posso falar nada, porque eu já disse. Mantém, né? Bem grande, chama, né? Agora tá ok. É bem, não é? É um discurso didático, Tem um monte de gente falando, vários médicos falando que ele lesiona o pulmão de uma maneira Pior que muito pior. Tem jovens que ficaram acometidos por doenças respiratórias gravemente que não seriam normalmente saudáveis. Jura, amor? é porque a quantidade de produtos químicos aqui é mais do que o cigarro normal. Para o gás que todo final. Porque às vezes tem Só um químico, não, né? uma Só um coral. Que dá uma gente. E eu entendi que ela estava tomando meio que para tentar parar o cigarro. Mas não, né? Uma droga pior. Querem terminar? Terem mais um? Como é que está o tempo de vocês? Pode terminar? Tudo bem? Tudo certo. Essas informações que se trazem depois, vocês intuíram, vocês perceberam, vocês sentiram? A gente se reuniu